Oi, vocês estão tudo bom? Gente, a gente vai trabalhar hoje a ideia de clima, né? Os principais tipos climáticos do mundo. Para entender clima, a gente precisa primeiro entender o seguinte: o que é clima, o que é tempo, né? Tempo é a condição atmosférica do momento, ou seja, como que a condição atmosférica se apresenta no agora, tá? Então, tá chuvoso, tá frio, tá quente, tá abafado, tá seco. Tudo isso tem a ver com o tempo, né? Como está o tempo agora? Clima é a sucessão de tempos nos últimos 30 anos. Então é o conjunto de características atmosféricas dos últimos 30 anos que vão determinar como é o tipo climático de um local, certo? Então não dá para falar, hoje o clima está. Não, hoje o tempo está. Né? O clima é o conjunto dos últimos 30 anos, é a análise dos últimos 30 anos. A gente já viu que a questão climática está muito subordinada à questão das zonas climáticas da Terra, né? Então aquela ideia de que nas zonas equatoriais, ou seja, nas baixas latitudes, aqui pensando no globo terrestre como uma coisa só, então aqui no meio, as zonas equatoriais, onde eu tenho a maior insolação e, portanto, as maiores temperaturas. Depois as zonas temperadas, as zonas tropicais, né? Então abaixo e acima do Equador, logo acima e logo abaixo, onde eu tenho temperaturas elevadas, um pouco mais baixas que as temperaturas equatoriais. Acima da zona tropical e abaixo da zona tropical, as zonas temperadas, onde eu tenho as estações bem definidas. No caso da temperada sul, verão e inverno. No caso da temperada norte, as 4 estações bem definidas. E as zonas polares, onde eu encontro, tanto na sul quanto na norte, as temperaturas mais baixas do globo. Dito isso, a gente precisa entender que os tipos climáticos eles vão estar relacionados a vários fatores, né? Várias características ou vários fenômenos que vão fazer com que ele seja mais frio, mais quente, mais seco, mais úmido. E aí a gente entra nos principais tipos climáticos do globo, começando com o clima equatorial. O clima equatorial, o próprio nome já diz, são aqueles climas próximos das baixas latitudes, ou seja, da linha de paralelo zero, ou seja, do Equador. É onde o globo terrestre, a circunferência terrestre, vai receber a maior insolação. E se recebe a maior insolação, é onde eu tenho as maiores temperaturas. Essas maiores temperaturas elas estão muito associadas a um processo de grande quantidade de chuvas. Por que isso acontece? Porque essas temperaturas elevadas em áreas onde eu tenho muita água, então próximo do oceano, próximo das florestas equatoriais, eu vou ter muita evaporação. Água mais calor, evaporação. Evaporação, precipitação. Nesse caso a gente está falando de chuva, certo? Então nessas áreas de baixa latitude, nessas áreas equatoriais, eu tenho temperaturas muito elevadas associadas a grande quantidade de chuva. Já as áreas de clima tropical são aquelas áreas abaixo da linha equatorial e acima da linha equatorial. O clima tropical ele vai apresentar temperaturas elevadas. Só que as temperaturas não são tão elevadas quanto as temperaturas das áreas equatoriais. Isso quer dizer que a evaporação ela cai um pouco, então eu posso ter, por exemplo, uma diminuição das chuvas no inverno, porque com uma leve queda da temperatura eu tenho uma evaporação um tanto quanto menor. Certo? E isso vai fazer com que eu não tenha chuva tão bem distribuída, mas normalmente eu tenho chuva o ano todo, vai depender muito do local, se for uma área de semiárido ou não. Mas o clima tropical ele vai apresentar essa característica, né, de ter climas quentes com temperaturas elevadas. Mas, como ela cai um pouco, o inverno acaba até sendo bem definido. Já o clima temperado, aqui falando do clima temperado norte, né? Vai apresentar então temperaturas bem marcantes. As 4 estações elas aparecem bem definidas para mim. Então eu tenho o verão, né, o outono, o inverno e a primavera. Todos eles bem definidos. Eu sei quando é verão, eu sei quando é outono, eu sei quando é primavera e eu sei quando é inverno. Tá? Essas 4 estações elas são bem marcadas, bem marcantes. É o clima predominantemente, é o clima que a gente vai ter predominantemente na Europa. Os Estados Unidos também tem, né? A América do Norte também tem, mas a Europa vai ter ele muito marcante, né? Essas 4 estações bem definidas. Estados Unidos e Canadá também vão apresentar essas características climáticas. Já o clima polar, ele é o clima que não apresenta estações quentes. É um clima que vai ter frio o ano todo. As temperaturas podem chegar até menos 40 graus. Então você não tem temperaturas elevadas. Né? A precipitação normalmente é na forma de neve. Por quê? Porque você não consegue ter a precipitação na forma de chuva, porque a água ela forma flocos de neve antes de chegar na superfície terrestre, porque o clima é muito frio. Tá?
Já o clima desértico ele vai ser marcado pela ausência de água. Tá? Então eu posso ter tanto desértico frio quanto desértico quente, mas normalmente ele está associado à ausência de água. Essa ausência de água, ela normalmente está associada, ela vai acontecer por causa da baixíssima umidade. Então no clima frio, porque não tem precipitação, a água ela não evapora, e no clima quente, porque eu vou ter uma evaporação tão rápida que não chega a formar as gotículas. Tá? Então a água ela vai simplesmente evaporar. Tá? Ela vai desaparecer, ela não vai formar gotículas. Normalmente, a ausência de água faz com que eu tenha noites muito frias e dias muito quentes. Não há regulação térmica no clima desértico. Por isso, por exemplo, que as pessoas que vivem no deserto utilizam manga comprida, porque as temperaturas durante a noite caem muito rápido. Então ela precisa conservar o calor que foi adquirido ao longo do dia. Já o clima subtropical, que é o clima que vai ser encontrado no hemisfério sul, ele vai apresentar duas estações bem definidas. É o clima de Santa Catarina, por exemplo. Eu tenho um verão quente e um inverno frio. Normalmente, né, esse verão quente ele é bem quente, o inverno é bastante rigoroso, tá? Mas ele não vai ter as 4 estações bem definidas. Ele vai ter apenas 2 estações bem definidas. Ok? Gente, sobre os tipos climáticos, era isso. Acompanhem lá no material que está disponibilizado no sistema para vocês. E qualquer dúvida, só me procurar. Um grande abraço e bom trabalho para vocês, bom descanso e mantenham-se seguros. Um beijo.